No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com a poeta, professora e pesquisadora Ana Caetano. Ana Caetano nasceu em Dores do Indaiá, Minas Gerais. Formou-se em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais. É doutora em imunologia pela USP. Dentre seus trabalhos destacamos Rock and Roller and Levianas, óperas completas, Babel e 14. Atualmente, Ana Caetano é professora e pesquisadora do ICB, da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem. Prazer em tê-la aqui conosco. Ana, da medicina e literatura, primeiro você vai ter que falar para nós um pouquinho, jogar nas duas, nos dois times. Bom, na verdade, talvez um não tenha quase nada a ver com o outro, porque eu diria até que são duas pessoas diferentes que fazem uma coisa. Até o nome é diferente, geralmente eu assino os trabalhos como Ana Faria, e como poeta eu assino como Ana Caetano. E eu acho que são, né, na modernidade, talvez a ciência e a arte são duas dimensões completamente autônomas. Então, eu acho que é uma conjugação difícil, né, na vida pessoal, mas acho que influência em termos na arte, eu diria, na feitura, né, no fazer poético, eu acho que a única coisa que teve foi despertar para essa ideia de que, embora a ciência tenha esse status privilegiado como sendo a dona da verdade, é bom que você tenha contato com outras áreas para ver como que isso é relativo, apesar de ser uma dimensão da modernidade. Uhum. Quer dizer, outras linguagens e outros discursos também podem descrever a vida, né? Como a poesia, por exemplo. No mesmo grau de verdade, entre aspas. Ana, você praticamente teve um envolvimento muito grande com a poesia em Belo Horizonte, a poesia marginal. Eu gostaria que você falasse um pouco, antes de passarmos a falar de cada um dos seus trabalhos, que você desse uma ideia geral desse seu envolvimento, mais especificamente com a poesia. Bom, com a poesia marginal, digamos que foi assim o início, né? Porque foi exatamente quando eu entrei para a universidade e entrei para o movimento estudantil. Então, fazer poesia e militar no movimento estudantil era praticamente a mesma coisa. Então, eu acho que foi uma dimensão importante, porque a poesia marginal, ela foi, nessa época, uma tentativa de criar uma alternativa para a poesia engajada, que não fosse o realismo socialista ou aquele discurso de panfleto, né? Então, a poesia marginal, ela recuperava, né, uma dimensão de que a arte podia ser política, de que ela podia intervir na vida, não pelo discurso, não pela via de um discurso que, na verdade, era um discurso político, mas pela própria atitude, pelo próprio fazer poético, né? E a poesia marginal foi muito importante, né, nessa época. Eu acho que a gente, os militantes ou as pessoas de esquerda que se incorporaram nela, se incorporaram exatamente por essa dimensão transgressora que ela tinha, de questionar todas as instituições, né, que cercavam a poesia, que era a instituição editora, academia, mesmo a língua, a vernácula, a gramática. Claro. Quer dizer, então a intenção, para quem era de esquerda e queria fazer uma poesia que fosse de intervenção e de participação, era alternativa para mostrar o que faz a poesia ser transgressora não é o discurso, é a atitude que ela tem com relação à instituição burguesa, à arte, né? Pois é, e aí vem então essa questão da utopia, né? Quer dizer, como é que fica essa palavra para você nesse momento aí tão complicado? Na verdade, eu acho que essa é uma grande discussão. Nós até, a gente estava discutindo outro dia, eu estava conversando com o Marcelo Dolabella, a gente tentando fazer talvez uma equação. Ou quem sabe fazer uma discussão mais ampla sobre esse tema, porque a vanguarda ela está inexoravelmente associada com a ideia de utopia, né? Quer dizer, a ideia da vanguarda de trazer a arte de volta para a vida, ela esteve acoplada no início do século e sempre foi a ideia de transformação da sociedade. Quer dizer, nós vamos romper com a instituição burguesa arte como um domínio estético separado para
para trazer isso de volta para as pessoas como alguma coisa que não é propriedade do artista, de um ser privilegiado, mas que é a propriedade do ser humano libertado, né, do domínio capitalista e tal. E na medida em que a experiência socialista falhou, ou deu no que deu, para nós ficou o seguinte: é possível a vanguarda sem a utopia socialista? É possível hoje falar de vanguarda na arte? Sem isso, eu acho que isso é uma grande questão hoje. Quer dizer, nós devemos desistir, então, da vanguarda? Mas eu acho que não. Eu acho que, nisso eu lembro muito Benjamin, eu acho que talvez ele seja o mais correto nisso, porque para ele a ideia da vanguarda, quando ele analisa o surrealismo, por exemplo, para nós isso é muito presente na poesia, é que é sempre possível, né, os surrealistas fizeram isso, os dadaístas também, ele vai dizer, e a poesia faz isso, resgatar linguagens perdidas e que foram expropriadas e que não estão totalmente, nunca vão ser totalmente esquecidas, e resgatar isso para o domínio da vida de novo, mesmo sem existir a utopia da grande transformação da sociedade, que a gente teve que desistir dela. Ok, em outras perspectivas nós ainda vamos voltar a esse tema, inclusive a pergunta final do Marcelo Dolabella está direcionada nesse sentido. Seu primeiro trabalho publicado foi Rock and Roller and Levianas, um trabalho feito em... O primeiro acho que foi o... Levianas. O Levianas. Sim, eles são mais ou menos da mesma 85, não é isso? época. De 85, Rock and Roller, e 83, Levianas. Isso. O Levianas foi primeiro. Você poderia falar, essa é uma história, na verdade, você o qualifica como uma história... É uma história em quadrinhos. Isso a gente fez em conjunto, é da mesma fase, né, que eu chamo de poesia marginal, com um amigo nosso, né, o Hélio Rola, que é um artista plástico pop, que eu diria, de Fortaleza. E eu fiz junto com, eu e o Levi fizemos uma parte... os balões, né, da história em quadrinho, e o Hélio foi o que fez a história em quadrinho propriamente dita, o desenho. E ele tem a mesma dicção da poesia marginal, né, quer dizer, a tentativa do pop, né, de incorporar, de um pouco criticar pode manter esse... Não, pode manter. Pode. De incorporar no domínio, entre aspas, nobre, né, da arte e da poesia, essas dimensões triviais e até comerciais da produção comercial, tentando, então, criar uma tensão e, de uma certa maneira, então, através disso, criticar, né, essa comercialização e a mercadoria, quer dizer, na medida que se transforma a mercadoria numa coisa que está exposta e que não pode ser consumida, né, porque agora ela virou poesia, poesia não pode ser consumida. Então, é a mesma ironia do pop, né? Então, é bem dentro do projeto que eu acho inicial de quando eu comecei a fazer poesia, que foi com o Levi. Nós publicamos juntos os 3 primeiros livros, né? Essa parceria hoje se dissolveu? O Levi... Quer dizer, o último que a gente fez junto foi o Babel. Ele veio de um projeto, na época do Levianas, a gente realmente escrevia junto. A gente se encontrava todo sábado e passava o sábado lendo, escrevendo, gravando, fazendo algumas intervenções visuais e tal. E isso é possível durante uma certa época da vida, né? Naturalmente. Depois, cada um tomou seu caminho e hoje o Levi tem a obra dele lá. Ok, nós vamos... Ana, para dar um depoimento sobre o seu trabalho, nós convidamos o poeta e professor Marcelo Dolabella. Vamos ver? Eu venho trabalhando com a Ana Caetano desde meados dos anos 80. De 89 a 91, a gente editou com outros poetas a revista Fahrenheit 451. De 93 a 96, a gente participou do projeto Temporada de Poesia, lançando 11 fascículos temáticos sobre a poesia belo-horizontina, e realizando em 94 o Festival de Poesia. De 96 a 97, a gente participou do ciclo de recitais, da edição e do lançamento da coleção Poesia Orbital, com 69 poetas com 63 livros. Agora, já continuando o projeto Poesia Orbital, a gente está editando o jornal Inferno e fazendo os recitais do Inferno. Bem, a poesia da Ana Caetano, eu acho que ela está mais ou menos inserida dentro desse último momento, né, do século, da poesia de vanguarda, que é a poesia marginal de 70 para cá, mas ela tem uma característica que eu acho única dentro da poesia marginal. Ela talvez só tenha
uma parceira nesse projeto, que é a outra Ana, que é a Ana Cristina César, que é uma poesia que quanto mais o tempo passa, ela vai pegando mais corpo, vai se maturando. O contrário dessa geração marginal, que o melhor momento da poesia marginal normalmente é o momento inicial, quando o poeta ainda está nas suas descobertas. Depois, esse poeta do ciclo marginal tende mais ou menos a se estabelecer um registro e continuar fazendo mais ou menos uma poesia dentro daquela tradição que foi instaurada no início. E essa poesia, vamos dizer, madura, que a Ana vem fazendo, eu acho que tem também uma outra característica um pouco única dentro da poesia marginal, que é uma poesia que, ao mesmo tempo, que tem traços do cotidiano, traços coloquiais, que é herança da poesia marginal, tem traços também dos recursos da vanguarda, principalmente da vanguarda concreta e da vanguarda modernista, mas o grande traço, eu acho, da poesia que a Ana vem fazendo hoje é uma poesia que incorpora toda uma discussão sobre a questão poética, sobre a questão da vanguarda, sobre a questão da pertinência da vanguarda hoje. E por isso mesmo eu acho que da minha geração, ou das gerações que eu venho aí acompanhando, acho que a Ana hoje tem a poesia mais viável para sair desse ciclo pequeno da poesia marginal e ir para um ciclo maior, para mais leitores. Ok, eu não posso deixar de te fazer então a pergunta. Você tem feito algum esforço no sentido de chegar a esse mercado editorial? Como é que você vê, com que olhos você vê, inclusive, esse mercado editorial? Na verdade, Marcelo tocou numa questão aí importante, porque a poesia marginal foi exatamente esse momento, né? Inclusive o questionamento desse mercado editorial. Exato. E dessa instituição editora, distribuição e da comercialização da poesia. Mas eu acho que hoje a tendência, eu acho, é a gente mais maduro assumir que o importante é que a poesia conquiste esses leitores e que a gente consiga criar essa discussão, né? E, de alguma maneira, estabelecer esse diálogo ou essa intervenção poética, né? Com o máximo de leitores possível e utilizar todos os meios possíveis para isso, sem eu diria, essa atitude que foi muito da esquerda, né? De ser contra as instituições da sociedade burguesa, e a editora era uma delas. Eu acho que hoje eu tentaria, quer dizer, a ideia com planos de fazer um livro e tentar estar ao máximo no mercado possível, claro que sim. Ok, nós vamos falar um pouquinho de todas essas diferentes formas de intervenção, como você levantou, através da revista Fahrenheit, Jornal Inferno, as publicações por ocasião do BH 100 anos, inclusive seminários e as suas performances também. Né? Nós vamos querer ver um pouquinho delas aqui. Mas vamos falar então do livro Levianas, Óperas Completas, que você escreveu juntamente com Levi Carneiro. Eu gostaria que você falasse para nós desse processo. Como é que é escrever um livro de poesia a 4 mãos? Pois é, o Levianas foi típico dessa fase, né? Que eu acho que foi o início, que eu comecei a fazer com o Levi, e era exatamente o questionamento de tudo isso. Quer dizer, a gente era de esquerda, do movimento estudantil, e então era engajado, queria fazer uma poesia que fosse de intervenção política, mas queria fazer uma coisa que fosse totalmente contra a chamada poesia engajada, ou o realismo socialista e tal, que era a poesia do discurso. Pois é, mas de outro lado tinha também a literatura ufanista, né? Quer dizer... Pois é, e a gente queria que não fosse nada disso. E encontramos o nosso campo exatamente no que a poesia marginal tinha para oferecer, porque ela questionava a nobreza da poesia, então ela introduzia o coloquial, o humor e tal dentro da poesia, que não eram os temas nobres. Ela questionava as instituições, porque o poeta era quem fazia, publicava, divulgava, vendia o seu próprio livro, ou seja, ele estava à margem de todo esse circuito editorial. E, além disso, era uma poesia totalmente anticomercial, nesse sentido. E eu e o Levi, particularmente, resolvemos, inclusive, que uma das coisas que a gente ia questionar era, inclusive, a autoria, que a gente queria questionar a poesia enquanto ato individual do ser privilegiado poeta, aurático, e mostrar que esse ser aurático e tal, que é o poeta, e mostrar que poesia, na verdade, era uma construção e que, portanto, ela podia ser feita por mais de uma pessoa, por um coletivo, no caso, por nós. Então, a gente fez o livro, ele chama Levianas, e nenhum dos
a gente em momento algum discrimina quem é de quem, e alguns a gente nem lembra mais. Alguns eu comecei, o Levi terminou, outros às vezes eu fiz, mas com a intervenção dele. Então são poemas que realmente a gente não saberia separar o que é de um e o que é de outro. A gente praticamente escreveu junto. Você quer apresentar um que seja significativo na sua visão? Eu acho que tem dois aqui que são bem significativos dos questionamentos da época. São todos poemas epigramáticos, assim, meio haikais. Esse aqui é o primeiro. Responda depressa a pergunta para a tua resposta. Ainda é essa? Ou esse aqui, medita. A medida do teu sonho é o sonho que dita? Que eu acho que tem muito espírito de questionamento da época que a gente viveu, né? Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, porque você fez a ensaísta Heloísa Buarque de Holanda a respeito de feminino, negro e literatura. Como é que fica para você, mulher escrevendo com a sua visão de feminino e poesia? Eu fiz, e eu acho que assim, talvez seja uma das linguagens que a gente, hoje, né, alguns dos chamados poetas marginais, ou talvez de vanguarda, por exemplo, a poesia beat está tentando resgatar nos Estados Unidos, por exemplo, é a poesia desses grupos, né, que eles dizem que são as linguagens expropriadas, né, as minorias, os negros, o feminismo e tal. Eu, particularmente, acho que a poesia é universal. Então, eu acho que alguns poetas tiveram essa dicção um pouco de recuperar o tema ou talvez uma tradição, mas eu pessoalmente nunca me encaixei em nada que pudesse ser particularizado, porque eu acho que a poesia não tem essa particularidade. Eu acho que é possível fazer uma poesia universal e que sirva a todo esse universo aí expropriado, a essas minorias, sem particularmente ser mulher ou negro. A partir de uma situação individual, né? Eu acho que... Ana, vamos falar de Babel, então, ainda nesse bloco? Tá. O Babel já foi outra fase, isso aqui já é a segunda edição de 94, mas a primeira foi de 89. Foi com o Levi também, mas já é uma segunda fase em que eu acho que a gente incorporou a poesia concreta. Um pouco a influência inevitável, né, do experimentalismo da poesia concreta, que foi importante também porque se a poesia marginal era o questionamento, né, isso que para a gente ela era política no sentido que o Leminski fala, né, para que serve a poesia? Ele responde, felizmente para nada, né? Então o inutensílio, né, da poesia num mundo em que tudo tem que ser útil, vendável e tal. Eu acho que a poesia concreta para a gente foi despertar para essa dimensão visual, então da poesia enquanto alguma coisa que pode resgatar a linguagem do trivial do comércio, da comunicação, para o que ela tem de icônico, né? Que a poesia é o limite da linguagem, é onde ela consegue se confundir com as coisas, né? Com aquele momento mítico em que a linguagem conseguiu realmente resgatar a matéria da coisa. Ok, Ana, gostaria que você mostrasse para nós, então, um pouco desse concreto presente no livro Babel. Pois é, então, o Babel já é o início dessa influência, né, da poesia concreta, e que é a tentativa de questionar a linearidade do texto, incorporar a visualidade do poema, né, e o experimentalismo, então, que a poesia concreta introduziu no Brasil. No né? Brasil e no mundo. E no mundo, porque ela foi única. Ana, passando então agora ao livro 14, vamos dizer assim, já é o livro solo, né? Esse livro já foi, eu fiz sozinha, e ele é mais ou menos uma síntese disso, né? Quer dizer, já é uma outra fase em que aqui vão ter desde sonetos até poemas epigramáticos, alguns haikais, poesia visual, e um pouco também da dicção ainda da poesia marginal também incorporada. Então, uma espécie de resumo. Você quer mostrar algum desses trabalhos para nós? Bom, aqui tem um poema visual e do lado eu fiz questão de colocar bem um típico assim da época, que poderia ter sido escrito na época da poesia marginal. Posso ler? Pode. Que é esse aqui, chama A Guerra Acabou. A guerra acabou, nós ainda vemos o inimigo, o sonho acabou, nós ainda amamos o perigo, a história acabou, a memória ainda é um anjo antigo, o mundo acabou, o futuro ainda é um abrigo. Que eu acho que é um pouco o que eu acho sobre a vanguarda hoje. Ok. Ana, sua participação na revista Fahrenheit. A Fahrenheit, como o Marcelo disse, foi um projeto dos anos 80, né? A gente editou 3 números
Em todos os três a gente colocou na capa o Jean-Pierre Lot, que é um ator que participou dos filmes do Truffaut e do Godard, que é uma espécie de... Godard é uma espécie de referência para nós, né? E foi editado junto com o Levi, de novo, Levi Carneiro, Marcelo Dolabella e algumas outras pessoas que variaram de um número para outro, mas o Marcelo Dolabella e o Levi foram constantes. E que é uma síntese mais ou menos dessa época. Fahrenheit tentou ser uma discussão crítica da poesia, literatura e arte que estava sendo realizado no Brasil e no mundo, tentar fazer um diálogo com isso. Algumas foram de textos e poesia, a última foi só de imagem e poesia, e inclusive o editorial da última é exatamente sobre a vanguarda. Então, em todas a pergunta é a mesma, né? Nós ainda somos de vanguarda, é possível a vanguarda? E essa pergunta você vai ter que responder mais ao final ainda, Marcelo. Bom, você tem também uma participação muito importante como colaboradora e mentora intelectual também do jornal Inferno, que está hoje no segundo número. O primeiro foi em 1998 e o segundo foi do ano passado, em 99. E o Jornal Inferno, ele é feito por um grupo de poetas que a gente reuniu na época do projeto da Poesia Orbital, em que a gente editou 69 poetas, em 63 livros, né? E são os mesmos 6 poetas, né, que editaram o Jornal Inferno, e agora a gente está com esse projeto no Café com Letras, a gente chama de Recitais do Inferno. Então, que é uma tentativa de resgatar o que a gente acha que é a poesia significativa, né, ao longo aí da história. Então, é uma tentativa de resgatar não uma cronologia, mas para nós o que é uma paideia, né, e a partir disso elaborar um projeto que é a poesia hoje, então, para nós. Pois é, e você está sempre envolvida com a aproximação de público e poesia através de performance, leituras e tal. Como é que é isso para você? Como é que você vê a necessidade hoje contemporânea de o poeta ou os intérpretes estarem junto ao público, oralizando a poesia, apresentando a poesia? Eu acho que vem dessa tradição que foi a tradição da vanguarda, foi a tradição da poesia marginal e que foi sempre o que a gente acreditou, que poesia não era simplesmente um ato acadêmico, né, ou isolado, feito por um artista individual em Torre de Marfim, mas que é uma maneira de intervir também na realidade. Não através de um discurso, né, político, mas através das próprias armas da poesia, quer dizer, uma intervenção que consiga questionar, pelo elemento da linguagem, né, que a gente consiga criar o novo e transgredir, refletir, criticar o mundo em que a gente vive. Né? Ok, Ana, nosso tempo está acabando. Eu tenho ainda, aqui nós falaríamos ainda da sua participação importantíssima dos 100 anos de Belo Horizonte, a coleção dos 10 cadernos, os 10 fascículos, historicizando e trazendo também à tona a poesia contemporânea, né, de Belo Horizonte. Mas eu vou te perguntar o seguinte, como é que é hoje a Ana Caetano, leitora de poesia da literatura brasileira? O que eu leio de poesia? O que você lê, o que é a sua... Olha, eu acho que eu leio basicamente as coisas que eu lia e os poetas que eu sempre gostei, João Cabral. Eu agora estava terminando de ler o Paulo Leminski de novo, que eu ainda acho que é uma grande contribuição. E tem todos esses poetas aí novos que eu gosto, que eu acho que de alguma maneira eles se incorporam nisso que eu estava dizendo, dessa tentativa de ser crítico, que é o Duda Machado e o Arnaldo Antunes, que eu gosto muito, porque eu acho que ele conseguiu resgatar essa dimensão experimentalista, ao mesmo tempo próxima da performance também. E você quer que eu cite vários? Não, ok. São esses os mais significativos? O que eu li recentemente foi isso, da poesia brasileira, né? Ok. Ana, a última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o poeta Marcelo Dolabella. Eu e a Ana, a gente está num projeto junto com os poetas Adriana Versiani, Camilo Lara, Carlos Augusto Novaes e Emília Mendes, dos Recitais do Inferno. A gente está na segunda fase dos Recitais do Inferno, que é exatamente o momento que a gente vai fazer recitais temáticos. O primeiro momento foi recitais dos próprios poetas, com os próprios poemas, e agora são poemas de poetas que compõem mais ou menos o paideuma do Grupo Inferno. E a Ana escolheu para esse segundo momento poetas da vanguarda norte-americana, Allen Ginsberg, Ferlinghetti, Yoko Ono e outros, e da vanguarda russa,
Mayakovsky, Klebnikov e outros. Então, gostaria que a Ana definisse, já que ela escolheu esses poetas desses dois países e, ao mesmo tempo, faz questão de marcar a palavra vanguarda dos seus recitais, eu gostaria que ela definisse o conceito dela hoje de vanguarda e qual a função e a pertinência da vanguarda no momento atual. Bom, foi bom que o Marcelo falou dos recitais e eu acho que eu faço questão de dizer vanguarda, falar da vanguarda nos poemas e nos projetos, porque eu acho que a grande pergunta hoje para nós que participamos dessa tradição é isso: é possível a vanguarda no mundo pós-utópico? E eu acho que a resposta, pelo menos que provisória, né, que eu tenho, quem sou eu para ter uma resposta para uma pergunta tão importante, mas pelo menos para mim, é que do mesmo jeito que o fim da utopia socialista não significou que nós nos entregamos e achamos que o mundo não tem que... também uma dimensão libertária que precisa ser resgatada no dia a dia, eu acho que o projeto da vanguarda, ele precisa ser resgatado não da maneira que a gente imaginou de integrar a arte para uma vida transformada, numa sociedade socialista, mas no que o Benjamin chama na experiência, né, que existe, que pode ser resgatada do que foi expropriado, né, na modernidade. E eu acho que da mesma maneira que a modernidade é um projeto inacabado, e eu não acredito nesse termo de pós-modernidade, eu acho que a modernidade ainda é um projeto que ainda não chegou ao seu final, eu acho que para a vanguarda resta isso, resgatar sempre o poder transgressor da poesia, enquanto crítica e reflexão. E isso a vanguarda ainda não esgotou. Ok, Ana, Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja ainda mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Para encerrar, um pequeno convite à produção poética de Ana Caetano. Meia fábula, para a Sofia. Disse o espelho ao camelo, prazer em vê-lo. Mas o camelo só viu, na frágil lâmina, um velho animal, cansado e calvo, como que salvo de um naufrágio. No mesmo instante, passava um grilo, que perguntou ao esquilo, que é aquilo? Se for rio, é o Nilo, mas se refletir a sua imagem, então é miragem, sem margem nem estilo. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura e muito obrigado.